CPTS11, o fundo de papéis da Capitânia Investimentos. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 26 de junho de 2025. O fundo que tem uma situação de alavancagem que demanda contínuo monitoramento por parte do cotista. Vamos ver então qual é a atual situação do fundo. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem um patrimônio líquido total de 2.920 milhões, a cota patrimonial a R$ 8,90, iniciou as operações em 2014, o último dividendo foi de 8 centavos por cota, veremos adiante, segue lá com 355 mil cotistas, tem uma marcação a mercado da carteira IPCA de IPCA mais 8,39 ao ano, da marcação de mercado da carteira CDI a 4,03 ao ano, 100% das operações adimplentes, tem aí um retorno acumulado desde o início das suas operações de 177,6%, isto se considerar a cota a mercado, equivalente a 9,9% ao ano, uma taxa interna de retorno da carteira de FIIs desde o início de 12,1% e uma taxa interna de retorno da carteira de CRIs desde o início de 12,2%. Na data que eu gravo aqui com vocês, o CPTS11 cota na B3 a R$ 7,34, fazendo um P sobre VP de 0,82, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,09%. A cotação chegou lá aos R$ 5,70 em dezembro de 2024 e desde então buscou uma recuperação, chegando inclusive à casa aí dos R$ 7,45, mas agora fica lá na casa dos R$ 7,34. A última distribuição foi de 8 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,21, anual de 12,73. Este rendimento foi pago agora no dia 18 de junho de 2025. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em CPTS11 há 2 anos, ele teria hoje R$ 1.118,90, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar dessa pequena recuperação aí no mercado secundário, a rentabilidade do CPTS11 ainda é muito inferior ao CDI, superando em pequena medida o IPCA e também o IFIX. Então, ponto de atenção é esta rentabilidade do CPTS no mercado secundário, porque no período ele deu apenas 11,89, o CDI retornou 24,26, o IPCA 9,54 e o IFIX 10,97, segundo o gráfico aqui do site Investidor 10. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que a rentabilidade do fundo em maio foi negativa, de 2,04%, e a rentabilidade patrimonial foi positiva de 2,2%. A carteira de recebíveis foi impactada aí pelo fechamento da curva dos títulos públicos no mês, de forma que a marcação a mercado foi IPCA mais 8,51 para IPCA mais 8,39. Enquanto isso, a carteira de FIIs apresentou uma rentabilidade de 1,93 contra 1,44 do IFIX. Na carteira de CRIs, a gestão comenta aqui que no mês de maio, o CPTS11 possuía em sua carteira 23 CRIs, que representam 33,1% dos ativos aqui do fundo, sendo que 99,4% da carteira de créditos é indexada a IPCA, com uma taxa de marcação a mercado a IPCA de 8,39 e 0,6% da carteira é indexada aqui ao CDI, com uma taxa de marcação a CDI mais 4,03. Já na carteira de FIIs, ela é composta por 88 FIIs, representando 57,4% da carteira de ativos, sendo que 87,2% da carteira é composta dos fundos de tijolos e 12,8% aqui dos fundos de papéis. Segundo a gestão, há aí um potencial de valorização na casa de 31,8%, se considerada a relação da cota patrimonial de 20,4% e 9,5% no caso de todos os FIIs em sua carteira. Em relação à tabela de sensibilidade aqui do CPTS11 para todos os ativos, a 7,32 ela dá um IPCA mais 13,18, subtraídas a taxa de administração, IPCA líquido de 12,16. Já na tabela de sensibilidade somente dos CRIs, a 7,32, ela dá um IPCA mais 12,38, líquido de 11,37. Em relação à projeção de distribuição segundo a gestão, ela segue lá entre 7 na banda inferior e 9 centavos na banda superior. Com esta projeção até abril de 2026, segue lá inclusive agora para junho de 2025,
Em relação às operações, ele segue aqui com algumas posições abertas para alguns FIIs, somando lá a ordem de compras negativa de R$ 2.817.000. Em relação à DRE do fundo, atenção aqui cotista, porque para maio de 2025, o fundo fez um total de receitas aqui de 39 milhões, subtraídas as despesas de 10 milhões, chegando a um resultado aqui de 28.755.000 reais, um equivalente de 9 centavos por cota, dos quais ele distribuiu apenas 7 centavos por cota. Mas ponto de atenção aqui é que as despesas financeiras com compromissadas de CRIs, elas chegam lá agora a casa de 6.189.000 reais, negativo, o que é extremamente preocupante aqui por parte do cotista. Isso porque estas despesas vêm somente crescendo de uma forma exponencial desde pelo menos novembro de 2024, quando elas iniciaram lá na casa de 1,5 milhão, fazendo um acumulado agora em 2025 de 21.654.000 reais. Então, ponto de extrema atenção. Mas não é só, porque as despesas do fundo, elas seguem aqui também em uma escala crescente, elas que em março de 2025 eram na casa aí de 4.700.000 e agora retornam lá para a casa de 7.200.000, no mesmo patamar de fevereiro de 2025, acumulando em 2025 35.850.000 de despesas. Então, ponto de atenção, porque os serviços aqui de despesas financeiras com compromissadas do fundo têm aí uma crescente elevação desde novembro de 2024 e, como veremos adiante, o fundo segue aumentando aí as suas operações compromissadas com alavancagens. Então, ponto de extrema atenção por parte do cotista aqui do CPTS11. Em relação à distribuição, segundo a gestão, de 8 centavos por cota, ela equivale a 122% do CDI. Ele segue lá no histórico agora de CDI mais 1,6 para 2025. E em relação à distribuição do yield patrimonial de 4,78, retornando desde o início aí no yield a mercado 12,14%. Em relação à rentabilidade aqui do fundo, na CPTS a mercado, deu aí um retorno de 177,61%, enquanto o CDI rendeu 165,9% e a rentabilidade patrimonial aqui do fundo de 231,57%. Em relação à rentabilidade da carteira de FIIs do fundo, em maio, ela foi de 1,93 versus 1,44 do IFIX. Em relação aqui à composição das movimentações por parte da gestão, ela realizou a compra definitiva de 17.700.000 em CRIs, a uma taxa média de IPCA mais 8,64, dando um spread aí de 0,87, sendo eles aqui 10 milhões para um CRI da Virgo, 6 milhões aqui para o CRI da Bari e também 1.200.000 para um segundo CRI da Bari GPA TRX. Em relação às vendas aqui da carteira, a gestão comenta que não realizou no mês nenhuma venda definitiva. Em relação à negociação, ela segue lá com 355 mil cotistas na B3, um volume médio negociado em maio de 8.209.000 reais de negociação na B3. Em relação à carteira de CRIs aqui do CPTS11, a maior exposição por segmento segue aqui com renda urbana 34,3%, seguido de shoppings 36,5%, tem aqui também residencial 0,9%, 99% aqui da exposição indexadas ao IPCA, 0,6% da carteira expostas ao CDI. Já na carteira de FIIs, a maior exposição está aqui para tijolo, 87,2%, seguido de papel de 12,8%. Na carteira de exposição de segmentos aqui de FIIs, ela tem 26,6% para shoppings, 19,6% para lajes corporativas, tem aqui FIIs de CRIs também, tem 18,2% de renda urbana e 19,7% de logística. Na carteira do fundo como um todo, ele tem aqui 57,4% da exposição em FIIs, 33,1% em CRIs, 3,8% para liquidez e 5,7% para carrego. Em relação à carteira de crédito do fundo, ele tem 23 CRIs na carteira, representando 33,1% do total de ativos, e do total da carteira de crédito de 99,38% foi adquirida a IPCA mais 6,68%,
e a marcação a mercado está hoje em IPCA mais 8,39 e 0,62% foi adquirida a CDI mais 3,75 com a marcação de CDI mais 4,03%, formando aí um total de 1 bi 167 milhões. Em relação à carteira de FIIs aqui do fundo, são 81 fundos imobiliários, representando 57,4% do total de ativos. Do total da carteira, 87,2% é composta por fundos de tijolos, 12,8% é composta aqui por fundos de papel. E o fundo negocia hoje a 0,95% a valor patrimonial dos fundos, num total aí de 2 bi 42 milhões de fundos imobiliários na carteira. Sendo que, para shoppings, ele tem 13 posições, formando um total de 543 milhões, 15,29% dos ativos, 26,6% aqui da carteira de FIIs. Em relação às maiores exposições aqui do fundo para a carteira de CRIs, ele segue aqui com o FII V2 Prime Properties, 6,2%. Já na carteira de FIIs, a maior exposição é para o CPUR, 7,2%, formando aí um total de 79,5% dos FIIs detidos por fundos geridos pela Capitânia. Em relação às compromissadas, atenção pessoal, porque no vídeo passado essas operações montavam a ordem de 18% e agora neste relatório de maio de 2025 o fundo aumenta demais a sua alavancagem, chegando lá a 21,2% do PL aqui em operações compromissadas a um custo de CDI mais 0,78. Então, além de aumentar as operações compromissadas, as dívidas do fundo passam a ficar mais caras, então a alavancagem segue aí um meio de fabricação de resultados aqui por parte do CPTS11 e isso não é nada agradável. Se verificarmos aqui, segundo a gestão, até meados de 2022 a operação era positiva, chegando lá inclusive a 0,13%, mas com a alta de juros e também com o IPCA reduzido ao longo de 2022, as operações foram se tornando aí negativas, mas segundo a gestão, elas ainda se encontram aí com um saldo positivo de 0,41, equivalente a aproximadamente 9,3 milhões de reais, mas agora em maio de 2025, esta operação já se tornou negativa novamente em 0,02%, então ponto de extrema atenção por parte do cotista do CPTS11, porque a gestão só tem conseguido resultados aí alavancando o fundo e isso não é nada interessante. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.